Olá, meus caros alunos do primeiro ano C, do primeiro ano E, minhas turmas de geografia, estamos dando continuidade às nossas aulas não presenciais e hoje nós vamos retomar o conteúdo que ficou. Eu publiquei um vídeo, acho que há 2 semanas atrás, sobre os conceitos de região e regionalização. Agora nós estamos dando sequência, acho que é o capítulo 3, se não estou enganado, do nosso livro. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é economia global, quais são as suas características e quais são as expressões mais utilizadas na economia global contemporânea, certo? Hoje nós vamos falar de regionalização econômica, ou melhor, socioeconômica, já que nós falamos desses critérios que são utilizados para definir uma região. Hoje eu vou trazer para vocês outro exemplo do que seria uma regionalização. Então, a princípio, nós vamos começar aqui com o conceito de economia global. Vocês podem ver aqui no slide, eu vou deixar aqui maior, para que vocês possam ver. Então, nós temos aqui, economia global. Essa economia global ela é característica das últimas décadas do século XX. Nós estamos no 21, então, esse fenômeno começou a ser verificado no século passado. Então, o mundo ele começou a vivenciar mais intensamente esse processo de globalização da economia. Alguns especialistas, intelectuais, historiadores, dizem que a globalização foi um processo que começou lá com as grandes navegações entre os séculos XV e XVI. Para quem não sabe o que é globalização, eu coloquei aí a definição. Podemos dizer que globalização é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países, empresas e pessoas do mundo todo, ou seja, uma interligação de ideias, capitais, informações. Por exemplo, quando você decide assistir um jogo de futebol que está sendo realizado no Japão, quando você liga a sua televisão, você está lá em fuso horário diferente, mas você consegue assistir ao jogo simultaneamente ao seu acontecimento. Esse é um efeito da globalização, ou seja, o mundo ele está conectado, interligado. Com o WhatsApp, por exemplo, você consegue mandar mensagem para qualquer pessoa do globo terrestre. Então, uma característica dessa economia global atual é justamente essa interligação. Ou seja, como vocês podem ver aí, essa globalização da economia gerou um processo de internacionalização do capital e da produção. Um outro exemplo são as empresas transnacionais, multinacionais, Coca-Cola. Praticamente todos os países têm Coca-Cola, com exceção de um ou outro, certo? E aí, gente, nas expressões atuais da economia global, nós podemos destacar algumas delas. Eu vou começar com os países centrais e os países periféricos. Elas são expressões sinônimas, ou seja, quer dizer a mesma coisa, só muda o termo. Então, os países desenvolvidos podem ser chamados de países centrais e os países subdesenvolvidos podem ser chamados de países periféricos. Quem são os países centrais? São aqueles que estão no centro do sistema capitalista, são os países ricos, os grandes produtores de tecnologia, exportadores de produtos industrializados e de alto valor agregado, além de serem as sedes das transnacionais, como eu acabei de falar. Então, esses países centrais são países ricos, como eu falei, eles correspondem a um pequeno número de nações, são nações industrializadas e que exercem forte dominação econômica. Cuidado, gente, como todo tipo de regionalização, essa regionalização ela também generaliza, infelizmente. Então, sempre lembre disso. Exemplos de países centrais, nós temos aqui, as bandeirinhas, Estados Unidos, Alemanha, Canadá e Japão. São os países que estão no centro da economia capitalista. Não esqueçam disso, certo? Agora você me pede, professora, cite características desses países aí. Eu quero saber. Esses países apresentam um IDH elevado. Eu já falei para vocês na correção o que é IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Possuem um alto produto interno bruto, um PIB, produção industrial significativa, uma tecnologia na agricultura também avançada. Então, eles têm muitos investimentos em pesquisa, porém não apresentam um padrão de vida homogêneo. Por exemplo, você pode encontrar pessoas que estão fora dessa situação aí nos Estados Unidos, pessoas muito pobres. Não quer dizer que todo mundo que mora lá é rico, certo?
Então, pense sempre nisso. Na sequência, a gente tem os países chamados de periféricos. Os países periféricos, eles são dependentes economicamente dos países centrais. Eles estão na periferia, eles estão à margem desse sistema capitalista. Infelizmente, eles não são produtores e detentores de tecnologias, eles importam gêneros industrializados, ou seja, eles não têm uma industrialização boa, e normalmente são devedores, principalmente do FMI, do Banco Mundial, e são chamados de subdesenvolvidos. Só corrigindo aí, pessoal, eles podem ser de 4 tipos: integrados, explorados, marginais e isolados, certo? Só para corrigir no slide que eu acabei repetindo. Então, esses países geralmente são países que nutrem grandes desigualdades sociais, condições precárias de saúde, concentração fundiária, baixa escolaridade, falta de estrutura, de moradia, forte dependência tecnológica e, infelizmente, fome e desnutrição. Esse panorama ele é apresentado, ele é vivido por muitos países da África, por exemplo, né? Como vocês podem ver aqui nesse mapa, ó, de países centrais e países periféricos, essa parte de verde e laranja são os países periféricos. Aí você pergunta, professora, e o Brasil, nosso país, ele está em que condição? Ele está aqui, ó, vou mostrar para vocês agora. O Brasil está na condição de país semi-periférico, é o meio termo, não é nem país central, nem periférico. Eles são bastante industrializados e com relativo destaque no comércio internacional, certo? Brasil, Grécia, Portugal e Espanha. Gente, cuidado, nem todo país europeu é um país central. Tome cuidado com isso. Embora a maioria dos países da Europa Ocidental sejam países centrais, mas nem todos gozam dessa posição de ser um país central, certo? Dando sequência, outra coisa que é muito interessante de se pontuar é um termo que vem sendo utilizado muito comumente, que é o termo emergentes. Não, esses países aí são países que têm tido algum destaque recente na economia mundial. Por exemplo, Brasil, China, Índia, África do Sul e Rússia. São chamados BRICS. BRICS é um acrônimo, ou seja, uma sigla que remete aos nomes desses países que fazem parte do grupo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, certo? São esses países que compõem esse grupo dos BRICS. Esses países emergentes, apesar desse pequeno relativo desenvolvimento, né, na questão do comércio, eles não oferecem uma qualidade de vida excelente ou muito boa para os seus habitantes, diferentemente dos países ricos, certo? Olha só, essa imagem aí, ela representa o encontro que aconteceu no BRICS, na verdade, né, em 2019. E o nosso presidente, o Jair Bolsonaro, ele participou desse encontro. Então, nós temos aí, ó, o Vladimir Putin, que é o governante da Rússia. Estou falando da esquerda para a direita, certo? O Vladimir Putin. Depois nós temos o Xi Jinping, presidente da República Popular da China. Depois nós temos o Jair Bolsonaro, que é o nosso presidente do Brasil. Temos o Cyril Ramaphosa, que é o presidente da África do Sul. E, por último, nós temos o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da República da Índia, certo? Então, essa imagem representa esse encontro dos países emergentes, os países que são os BRICS. Professor, eles podem chegar um dia a serem países desenvolvidos, centrais? Pode. Eu não vou dizer que não. Mas, atualmente, eles se encaixam nessa categoria de países emergentes, economias emergentes. Outra coisa importante desse capítulo é a chamada divisão internacional do trabalho, que vem sendo pontuada já desde a época de Adam Smith, lá no século XVIII. Em resumo, isso quer dizer o quê? Que cada país tem uma função na etapa do processo produtivo, certo? Por exemplo, alguns países da Ásia são países que têm mão de obra barata, e a Nike, que é uma empresa norte-americana, que tem filiais no mundo todo, a Nike envia seus produtos para serem feitos, por exemplo, nesses países de mão de obra barata, Mongólia, China, e aí esses países da Ásia têm justamente essa função
no processo produtivo, oferecer mão de obra barata. Só que, infelizmente, essa intensa internacionalização da economia e essa nova divisão do trabalho começou a aumentar a desigualdade entre os países. Isso é muito ruim. E aí, a divisão internacional do trabalho, ela sempre está acompanhando a evolução do capitalismo. Lembre que a nossa etapa atual é o capitalismo financeiro, ou seja, dominado pelas grandes empresas, fusões, grandes bancos, e ela vai se dinamizando à medida que o processo produtivo se torna mais sofisticado. Então, lembre sempre disso, certo? Então, pessoal, de maneira bem simples, bem resumida, eu queria trabalhar isso com vocês hoje. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelas redes sociais, pelo grupo da turma, certo? E é isso. Qualquer coisa, podem me perguntar. E até a próxima aula. Tchau, tchau.